Por quantos batismos o crente é submetido? Bom, segundo o Novo Testamento, o crente é submetido a 3 batismos, sendo eles o batismo no corpo de Cristo, em que o Espírito Santo é quem batiza. Ele nos pega, o Espírito Santo nos pega e nos coloca, nos imerge no corpo de Cristo. Isso significa que, a partir daquele momento, nós somos parte então do corpo de Cristo, que é o que está relatado em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13 em diante. Você vai ver que nós somos colocados ali pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz esse batismo no corpo de Cristo, sendo ele tipificado pelo batismo nas águas. O batismo nas águas, então, é uma manifestação pública, física, desse batismo, que é o batismo no corpo de Cristo. O segundo batismo é o batismo no Espírito. Quem nos batiza nesse batismo é Cristo. Cristo nos pega e coloca-nos no Espírito Santo, nos emerge no Espírito Santo. Ou seja, esse batismo é o que João Batista, no capítulo 3 de Mateus, versículo 11, diz que ele, Jesus, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo que Cristo faz no Espírito é o que foi relatado no livro de Atos, capítulo 2, em que os apóstolos passaram e todos os discípulos que também ali estavam. Esse batismo com o Espírito Santo, ele gera o quê? Ele gera poder, autoridade para falar, para pregar da palavra, dons espirituais. Então o Espírito Santo capacita o crente a manifestar o evangelho e a obra de Cristo, com sinais, com poder e autoridade para falar do nome de Cristo e assim por diante. Então esse seria ou é o batismo no Espírito. Cristo é quem batiza. O último batismo é o batismo no Pai. É um batismo em que o crente é colocado em Deus, Deus o Pai, que é fogo. Deus é o fogo consumidor. Nesse batismo, o crente é imergido várias vezes durante a sua vida e a sua caminhada cristã, porque a nossa fé está sendo provada como fogo, como o ouro prova, o ouro é provado no fogo, como o fogo prova o ouro. Então, esse batismo, ele é manifestado também na vida de Cristo, quando ele diz em Mateus capítulo 20, versículo 22 e 23, Lucas capítulo 12, verso 50, que ele, Jesus, disse que passaria por um batismo e ele se angustiava por conta desse batismo, que seria o seu sofrimento desde o Getsemane até a consumação da sua morte na cruz. Esse batismo, então, é o batismo com fogo, e tanto que ele diz que os discípulos também passariam por esse batismo. Está escrito em um desses textos que eu te passei agora. Então, resumindo, esses 3 batismos, o batismo no corpo de Cristo, o batismo no Espírito e o batismo no Pai, formam 3 batismos. Agora eu quero ressaltar que o Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 2, o autor aos Hebreus vai nos falar sobre a doutrina de batismos, que isso vai convergir e vai, com certeza, dar base aqui para o que eu estou falando. São batismos no plural. Então, se você pegar o texto de Efésios, capítulo 4, no verso 5, talvez você possa encontrar uma contradição, uma aparente contradição, só que não é. Porque Efésios capítulo 4, verso 5, Paulo diz que existe um só batismo. E como então o autor aos Hebreus está dizendo sobre doutrina de batismos no plural? Bom, Paulo está falando que é um só batismo porque ele vem falando de uma série de coisas que tem unidade, ou seja, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Ou seja, ele está falando ali sobre Deus, sobre a fé. É uma só fé. Por quê? Porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nós cremos na divindade que é una, ou seja, é triuna. Ou seja, eles são 3, mas são um só em unidade. Então, se nós levarmos isso em consideração, o batismo, ele é 3 batismos, mas ele pode ser considerado também um só batismo. Por quê? Porque ele é um batismo em Deus, e Deus é um. Deus é um Deus só, em 3 pessoas distintas uma das outras. Então, o crente ele é colocado, ele passa por 3 batismos, mas todos esses 3 batismos são considerados como um só batismo, porque Deus é um. Deixe no comentário
sobre o que você achou desse vídeo. Eu vou ter muito prazer em poder estar respondendo algum questionamento, alguma coisa que você queira nos falar aí.